Show de bola. Começar a gravação. Começou. Iniciamos aí, então, 5 e 7, monitoria de física, elétrica. E aí, essa listinha que eu preparei, referente à minha segunda aula, o que vocês acharam? Estava pertinente com o conteúdo? Vocês tiveram muita dificuldade? Tinha mais exercícios fáceis, mais exercícios difíceis? Manteve o nível da primeira lista? O que vocês me dão de respaldo dessa listinha? Tranquilinha? Aí sim, hein, Bianca? Bom demais. Fico feliz. Tiveram dúvidas? Se sim, acho que sim, né? Monitoria. Eu ainda estou com dúvida na matéria. Duda, me procure. Inclusive agora. Me diga qual é a sua dúvida, que a gente acaba com isso agora. Qual que é a sua dúvida? Primeira aula ou a terceira, no caso, minha segunda? Que seja de teoria, a gente mete bala aqui e explica isso de novo para não ficar com dúvida. A gente faz exercício para fixar mais ainda. Juan Pablo, pode entrar, meu querido. Seja muito bem-vindo. Vamos aí, galera. Me falem exercícios. Pode ser da primeira listinha, pode ser dessa segunda minha. E vocês me mandar, eu faço. Até dúvidas teóricas, viu? Viu, Duda? Quiser tirar dúvida teórica, tamo aí. Monitoria é para isso. Fica tranquilo, Juan Pablo. Campo elétrico nulo. Show de bola. Galera. Campo elétrico nulo é uma região do espaço, tá joia? Em que duas cargas de atração ou repulsão, duas cargas iguais, vou fazer um desenho que às vezes fica mais fácil, ou não. Né? Vocês sabem que meus desenhos não é muito bom? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva. E aqui eu tenho outra carga positiva. As duas vão se repelir, certo? Se vocês se lembrarem, na segunda aula de elétrica, o Eliseu colocou uma foto referente às linhas de força. Muito interessante, que as linhas de força da carga positiva saem dela, certo? Só que como aqui tem um sinal de positivo, vai ser repulsão. Não tem como acontecer isso daqui nas duas, certo? Porque senão as duas iriam se atrair. Para ter repulsão entre as duas, essas linhas de força, meio, entre aspas, que se dobram, certo? Então as linhas que era para ser retas aqui assim, elas vão ficar agora curvadas, dobradas. Então elas vão fazer mais ou menos nesse sentido aqui. Vocês podem procurar lá a segunda aula de elétrica com Eliseu, que ele falou de campo elétrico e linhas de força, que vai ter essa imagem aqui. Quando duas cargas de sinais iguais são colocadas, as linhas de força não se cruzam. Mas ela tem que permitir que haja repulsão. E para que essa repulsão ocorra, você precisa de linhas de campo, linhas de força, né, que façam mais ou menos esse desenho. O que acontece? As linhas é o que indica a relação de atração ou repulsão, certo? Se fosse uma partícula negativa, seria uma carga, a linha de força saindo e a outra chegando. Então, as duas tenderiam a se encontrar, certo? Essa daqui não. As duas tendem a se afastar. Então, como tem essa curva, essa dobradura, essa região curvada das linhas de força, há entre essas duas cargas uma região
aqui entre elas, essa região aqui. Círculo foi uma péssima escolha, né? As cargas já são representadas por círculos. Mas uma região aqui desse espaço, uma região aqui, vai apresentar campo elétrico nulo. Por quê? Porque vocês viram também com Eliseu que o vetor campo elétrico ele depende do sinal da carga. Então, o vetor campo elétrico positivo, da carga positiva, vamos supor, essa carga é a A e essa é a B. O vetor de A, pagar a região aqui, o vetor de A vai estar indicado no sentido de B. Então, é o E de A, o campo elétrico de A. E esse ponto aqui no meio é o que separa, suponhamos, que o campo elétrico de B, gerado por B, uma setinha no sentido contrário, é o campo de B. Quando o campo elétrico de A é igual ao campo elétrico de B, a gente tem uma soma de campo elétrico nula. Ou seja, suponhamos que aqui fosse uma operação normal. X igual a Y. Você não pode concluir que X menos Y é zero? Só que o que é uma soma? O que é um sinal negativo? Uma subtração. Nada mais é do que uma soma de um termo negativo. Certo? Quando faz o jogo de sinal mais com menos, resulta em menos. Então, x mais menos y é a mesma coisa que x menos y. Acompanharam? Só que, em geometria analítica, quando a gente se trata de soma vetorial, quando a gente se trata de negativo para representar vetor, nada mais é do que um vetor em sentido contrário, um vetor invertido. Ou seja, eu tenho um vetor no sentido aqui na horizontal para a direita, certo? Se eu quiser representar, vou chamar esse vetor de vetor A. Se eu quiser representar o mesmo vetor A no sentido contrário, basta eu fazer ele do mesmo tamanho, certo? E chamar ele de menos A, porque ele só mudou o sinal, tá joia? Então, se eu somar A mais menos A, em termos vetoriais, vai ser a mesma coisa de somar, aqui dá para enxergar, né? Um vetor para a direita, vamos supor, de 10 newtons, tratando de vetor, certamente é força, ou campo, o que quer que seja. E o de cá vai ser o mesmo A, só que em sinal trocado. Então, ele é menos A. Só que ele também tem 10 newtons. Só que 10 newtons no sentido contrário é menos 10. Quando a gente soma 10 mais menos 10, dá zero. Porque é a mesma coisa de 10 menos 10. Certo? Isso aqui foi só uma explicação simples. Simples não, rápida. Para tentar explicar mais ou menos como que funciona a questão do campo elétrico nulo. Tem que ser uma região no espaço em que uma carga gera um campo elétrico e outra carga nesse mesmo espaço gera um campo elétrico em sentido oposto, certo? De tal forma que possuam a mesma intensidade. Para quando for feita a soma vetorial, como são sentidos opostos, sendo vetores iguais, como eu desenhei aqui, num ponto, acho que não ficou bem marcado aí, num ponto, sei lá, central, né, já que os vetores são de mesmo tamanho, mesma intensidade, quando tem o mesmo tamanho, mesma intensidade, vetores de sentido contrário, eles se anulam, se cancelam e a soma resultante é zero. Então, a região de campo elétrico nulo nada mais seria que a região entre duas cargas de mesmo sinal, certo? Que está resultando um campo elétrico nulo. Ou seja, a carga A gerou um campo elétrico de mesma intensidade que a carga B, mas em sentidos opostos. Eu dei o exemplo para positivo e positivo, mas seria a mesma coisa para negativo e negativo. A coisa muda quando é positivo e negativo. Quando é positivo e negativo, a região de campo elétrico nulo não está entre as cargas. Ela vai estar fora das cargas. Porque, como a gente viu, como o Eliseu também mostrou, a linha de força
de carga negativa, ela não é o termo correto, mas ela é atrativa. Ela traz para si. A positiva, ela é de afastamento. Ela tem o sentido dela para fora da carga, certo? Então, quando você coloca uma positiva e uma negativa, essas duas cargas só conseguem gerar um campo elétrico nulo numa região externa ao meio, entre as duas cargas. Tá joia? Ficou clara a região, o que é o campo elétrico nulo? Para quem, assim como a Duda, ainda tinha um pouco de dúvida? Show de bola. Podemos ir para os exercícios, então? Não entendi, mas estou compreendendo. Show de bola. Isso é sensacional. Ficou claro. Excelente. Espero tenha ficado realmente claro para quem não tinha entendido e quem já tinha entendido que tenha sido um reforço. Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida teórica? Ou a gente pode ir para a listinha? Vocês que mandam. Se quiser mandar exercício da listinha para a gente resolver, tá aqui, é só mandar bala. E vamos de lista. Show de bola. Façam pedidos aí que eu vou buscar um apagador, galera. Oxe, nada de pedidos por enquanto? Exercício 10. Vamos lá, o exercício 10. Então, galera, não sei se vocês realmente viram a mensagem que eu mandei no grupo. Ela era importante para resolver esse exercício. Na hora que eu criei a listinha, não sei o que aconteceu, acho que o arquivo não, a imagem, ela corrompeu, ela não foi aceita para poder colocar lá. No meu, na minha listinha, ela não apareceu também, eu só reparei depois. Tinha uma imagem que continha uma informação importante aí para resolver, eu até mandei no grupo, se eu não me engano, que era necessário 4 quilojoules? Não, 4 joules por quilograma da criança, do indivíduo que está sendo desfibrilado, né? Tem que ter voado um pouco na teoria. Bom, vamos lá. Vamos fazer esse exercício 10. 5, 7, 8. 10. Vou ler o exercício aqui para a gente poder entender o enunciado juntos. Tá joia? Vamos lá. A desfibrilação é a aplicação de uma corrente elétrica em um paciente por meio de um equipamento, o desfibrilador, cuja função é reverter um quadro de arritmia ou de parada cardíaca. Uma maneira de converter uma arritmia cardíaca em um ritmo normal é a cardioversão, que se dá mediante a aplicação de descargas elétricas na região próxima ao coração do paciente, graduadas de acordo com a necessidade, conforme o quadro abaixo. E foi aí que a cagada ficou pronta, porque o quadro não saiu. Os desfibriladores usuais armazenam até 360 joules de energia potencial elétrica, alimentados por uma diferença de potencial de 4.000 volts.
Considerando uma situação na qual haja necessidade de usar um desfibrilador em uma criança de 40 kg, o valor da capacitância do capacitor do desfibrilador na segunda desfibrilação em microfarads será igual a... Então, a tabelinha trazia a relação de peso em comparação à quantidade de carga que o desfibrilador deveria ter, certo? Ficou faltando realmente essa tabelinha aí, só que a informação chave para a gente resolver o problema seria aquela que eu mandei no nosso grupo do WhatsApp, de que seriam necessários 4, né? 4 joules por quilograma da criança para poder abastecer o desfibrilador. Não é um exercício difícil. Se pegar a parte de capacitor, ele fala aí do desfibrilador, né? E o desfibrilador nada mais é que um capacitor. Ele armazena, ele falou aqui, né, no texto, ou não, que ele é um capacitor. Não falou, mas falou que armazenavam energia potencial elétrica. Galera, se armazena energia potencial elétrica, ele tem que ser um capacitor. Toda bateria, o que quer que seja, ela armazena uma certa quantia de energia potencial elétrica. Então, ela é, de certa forma, um capacitor. Por que a gente não chama bateria de capacitor? Porque não é a função principal dela. Eu comentei na aula, a função principal do capacitor é única e exclusivamente como é que chama esse trem? É armazenar energia. A da bateria, não. A bateria, ela é um instrumento que converte energia química em elétrica. Bateria de carro tem líquido iônico ali dentro, líquido de bateria. E aí, conforme vai trabalhando, esse líquido gera íons que é transformado em energia elétrica, em energia potencial elétrica, que é transformado em corrente depois. Que abastece o carro e o sistema elétrico de um carro, por exemplo. Por isso que baterias não são chamadas de capacitores, porque a função dela não é armazenar a energia em si, mas é de converter alguns tipos de energia, certo? Quando ele falou aí que os desfibriladores usuais armazenam até 360 joules de energia, seria um limite de energia, porque é até 360. Então, de 0 a 360 ele encaixa. Se a gente achasse um valor aqui dessa criança de 40 quilos acima dos 360, não seria possível resolver o nosso exercício, certo? Mas, como por meio de cálculos mostra que o valor é abaixo, aí dá para meter bala. Se vocês pegarem a teoria de capacitores que eu passei na aula, a gente vai ter que usar uma das fórmulas sobre energia armazenada em capacitor, que envolve as últimas 3 fórmulas, se eu não me engano, que foi no último slide. Não estou com eles abertos aqui, mas eu acho que foi isso. Até queria mais uma vez pedir desculpa, galera, porque quando eu montei os slides, eu revisei tudo e tinham todas as fórmulas, tudo estava perfeito lá. E nossa aula em compridor ficou mais longa, né? Eu tinha planejado aí 50 a 55 minutos no máximo para não ficar maçante, e ela acabou chegando a 1h10, 1h15, se eu não me engano, devido à ausência das fórmulas. Eu tive que ficar desenhando, fazendo tudo no dedo, gravando no celular, porque eu ainda estou aprendendo aqui, usar uns aplicativos para deixar mais bonitinho. Mas eu tive que fazer tudo na mão, explicar tudo. Vocês não estavam vendo nada direito de fórmula. Mas nos slides que eu enviei pro Drive, eu acho que as fórmulas saíram. Então depois, se vocês deram uma olhada, eu creio que ficou mais fácil de entender. Porque a letra já não ajuda, o meio de escrever com o dedo também não foi o melhor, né? Mas foi um erro, e quando eu gravei, eu já tinha falado tanta coisa que às vezes, se eu fizesse de novo, eu não falaria da mesma forma e como deveria falar de fato. Mas enfim, vamos resolver o exercício, vamos direto ao ponto, que eu já estou enrolando pra caramba também. A gente tem que fazer o cálculo simples do seguinte. São necessários o quê? 4
Tá saindo aí? Tá muito fraco. 4 joules por quilograma da pessoa, certo? Então, uma criança, isso aqui nada mais é do que uma regra de 3. Você tem 4 joules para 1 quilograma. Se eu tenho 40 quilogramas, quantos joules são necessários? Regrinha de 3, certo? Tá dando para enxergar aí direitinho? Tá, né? Resolvendo a regrinha de 3, o que vai ficar? X, ó, x vezes 1 é igual a 4 vezes 40. X, então, vai ser 160 joules. Tá abaixo de 360? Tá. Então dá para a gente trabalhar com esse valor. Se exceder esse 360, que foi o que o texto falou, a gente não trabalharia, o exercício não teria resolução, ou teria que ter uma alternativa dizendo que não seria possível. Então a gente vai trabalhar com esse valor de energia acumulada, os 160 joules, certo? Como é que vai ficar? A gente viu lá naqueles últimos slides, nas formulinhas de cálculo de energia, né, armazenada num capacitor, que para a gente achar a energia armazenada, a gente poderia usar as 3 formulinhas. Que a energia armazenada pode ser Q vezes U sobre 2, ou podia ser C vezes U ao quadrado sobre 2, e poderia ser também Q ao quadrado sobre 2C, certo? O que a gente vai ter que fazer? Que os dados que ele nos deu? A gente tem a quantidade de energia E, que foi armazenada, os 160 joules. Vou tirar o X aqui, vou colocar E, porque a gente já calculou em relação ao peso da criança. E ele falou no textinho que a voltagem é de 4.000 volts, certo? Então a gente tem, aqui dá para ver? Dá, né? Então a gente tem o E valendo 160 joules. E tem... Ficou feio? Rapaz, eu não tô entendendo nada, tá tudo trocado. Acho que deu, né? E a gente tem a tensão, a diferença de potencial de 4.000 volts. Aqui provavelmente não deu para ver por causa da reflexo. Vamos apagar. E a gente tem o U, que é 4.000 volts. Olhando as fórmulas que a gente tem aqui, a gente tem o U e a gente tem o E. Essa aqui não dá, porque pede Q e C. A gente não tem nenhum dos dois. Essa aqui a gente tem o U, a gente tem o E. Essa aqui a gente tem o U, a gente tem o E. Só que o que ele está pedindo? Ele está pedindo Q ou C? Q é quantidade de carga e C é capacitância. Ele pede o valor da capacitância. Então a gente tem que usar essa aqui, que nos traz o E, que é o que a gente tem de 160, o U, que a gente tem também, que o exercício nos deu, e o C, que é a capacitância que o exercício pede. Certinho? Vou apagar para a gente usar essa formulinha. E aí, o exercício está resolvido. Basta a gente aplicar aqui alguns poucos, não teoremas, mas aplicações mesmo da matemática, que está tudo resolvido. Ó, a energia é C vezes U ao quadrado sobre 2. Energia a gente tem que é 160, certo? O C a gente quer descobrir. O U é 4.000. Vou simplificar, colocar 4 vezes 10 a terceira. Pode ser assim? Para poder facilitar quando a gente levar ao quadrado? Vou fazer assim. Quem não entender, me avisa que a gente faz com os 4.000 normal. 10 a terceira é 1.000. Só simplifiquei. 4 vezes 10 terceira, 10 a terceira sendo 1.000, 4 vezes 1.000,
4.000, que é o resultado que a gente tem aqui, certo? E aí agora a gente abre esse quadrado da maneira como deve ser feita. Ó, passar para o outro lado multiplicando. 160 vezes 2, 320. Não deu para ver, né? 320. Aí, agora deu. Igual a C. 4 ao quadrado vai dar 16. Quando a gente tem 10, uma potência elevada a outra potência não. Uma potência elevado, não uma potência de 10. Acho que eles me entenderam aqui a situação. Uma potência de 10 elevada a qualquer outra potência, qualquer outro índice, basta a gente multiplicar os dois, certo? Então vai dar 10 a terceira vezes 2, 3 vezes 2, 6, vai dar 10 a sexta, certo? E agora basta a gente isolar o C. O que vai ficar? A gente passa esse 16 vezes 10 a sexta dividindo. Vai ficar então, ó, C vai ser 320, eu vou colocar como 32 para facilitar nossas contas, tá joia? 32 vezes quanto dá 320? Vezes 10. Então 32 vezes 10 a primeira, dividido por 16 vezes 10 a sexta. 32 com 16 vai dar 2. Então vai ser 2. Aqui a gente faz a regrinha. Potências de mesma base, quando em divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos 6 vai dar 5, certo? Então vai ficar 10, só que 1 menos 6 menos 5. Então vai dar 2 vezes 10 a menos 5 Faraday. Farad, que é a unidade de capacitância, certinho? Só que no enunciado ele te trouxe uma definido já que ele quer em microfaraday. Vocês analisaram, se vocês deram uma olhadinha para fazer a listinha 1, a listinha 2, que eu passei de elétrica, eu também coloquei uma foto, uma imagem de múltiplos e submúltiplos de unidades, que fala que o micro, uma letrinha grega, um U com a perninha mais descida, mais crescida, representa 10 a menos 6, certo? E o exercício nos pede que o valor da capacitância seja dado em microfaraday. Então tem que ser 10 a menos 6 Faraday. Como é que a gente passa esse 10 a menos 6? Se a gente crescer o número, a gente tem que diminuir 1 no expoente, certo? Então, se eu colocar como capacitância sendo igual a 20, eu tenho que colocar 10 a menos 6 para tornar o valor igual, certo? Então, vai ser capacitância igual a 20 vezes 10 a menos 6 Farad. Só que 10 a menos 6 Farad é microfarad. Então, a gente pode substituir esse C igual a 20 vezes 10 a menos 6, 20 vezes 10 a menos 6 Farad por 20 microfarad. Microfarad foi o que o exercício já deu no enunciado. Então, nossa resposta final é unicamente 20, que corresponde à letra D de dado. Confere? Letra D de dado. Vou entrar na frente não, às vezes vocês estão tentando entender essa baguncinha. Deu para entender? Ficou claro? Quer que explique alguma parte de novo? Isso aí, Juan Pablo. Tamo junto, hein? Só perguntar que a gente resolve.
Mais algum exercício para a gente resolver? Tinha alguns exercícios aí difíceis, hein, galera? Acho que não muitos, não. Não peguei tão pesado dessa vez, não. Mas tinha uns dois aí que até que dava um trabalhinho legal. Vamos pedindo aí. Se tiver sugestões para a gente resolver, a gente resolve. Então, 10 resolvemos na monitoria. 11 e 12 são teóricos. 11 e 12. 13 é simples. Ficou claro. Três, dois. E aí, mais alguma dúvida? Alguém se manifestando? Galera, quem tá aí... Espera aí, só um minuto. Olha, minha única dúvida que eu não consegui sanar voltando na teoria foi o 10. O restante foi foi mais tranquilo. Tá. Você quer que explique a teoria do 10 de novo? O que é o caso? É sobre capacitores? Não, já foi resolvido? Já tá de boas? Show de bola. Legal. Tinha dúvidas e resolvemos. É isso aí que tá a chave. Se não tirar a dúvida, não podemos seguir adiante. Tem que tirar, hein, galera? Quem tá aqui agora? 6 pessoas, né? Vocês conseguiram pegar o conceito de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday? Tinha exercício aí, né? O 11 e o 12 são dois exercícios teóricos, mas que eles tratam da blindagem eletrostática. Teve um ponto específico que eu não comentei na aula teórica, mas que fica subentendido. Eu acho. Não sei se é tão óbvio para alguns como para outros podem ser. Quando a gente trata de blindagem eletrostática, que eu citei o experimento do Faraday, ele entrou dentro de uma gaiola e pediu para um dos seus assistentes eletrizar ela, e ele dentro não sofreu nenhum dano, é o nosso exercício 12, certo? Tem exatamente o que eu tinha anunciado na nossa aula de 2 semanas atrás. De uma semana atrás? Não me recordo, acho que foi uma semana. E se ele não houve dano, se não houve dano com ele, quer dizer que não há passagem de corrente elétrica dentro da gaiola, né? Porque ela está sob efeito da blindagem eletrostática. A gente comentou que o campo elétrico no interior dela é nulo, certo? E o potencial é igual dentro como na parte externa, certo? Não tem diferença de potencial. Se tivesse diferença de potencial, passaria corrente e ele morreria. Não tem diferença de potencial. Isso é o que permite ele ficar vivo. Só que detalhe, o potencial não é nulo, tá joia? Tem potencial, tem um valor, mas ele é igual dentro e igual fora. Sendo igual, não tem passagem de corrente, mas ele não é nulo. A respeito disso, nos remete de que qualquer que seja um aparelho eletroeletrônico que esteja numa situação de gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática, ele não vai funcionar, certo? Por isso que no exercício 11 da listinha é um exercício do Enem, tá? É um exercício puramente teórico,
que eu frisei na primeira aula, que foi um pouco de apresentação, eu falei que eu gostava de passar muita teoria, porque física não é só fazer contas. O aluno que sabe teoria tem muito mais chance do aluno que sabe só aplicar fórmula, tá? Teoria é muito importante. Esse exercício do Enem, ele é puramente teórico, ele fala a respeito de ligações de um celular que estava numa caixa de madeira e outra numa de metal. A madeira, ela é péssimo condutor, como a gente viu, tá? E o metal é ótimo condutor. Então, ele vai se eletrizar muito mais fácil que a madeira. O metal se eletrizando, a caixa de metal se eletrizando, tendo um celular lá dentro, ele vai estar sob efeito da blindagem eletrostática. Então, ele não vai conseguir receber nem efetuar ligações. Então, um elevador de prédio, caso você esteja dentro de um, e não sei por que cargas d'água, ele seja eletrizado, ele seja eletrizado de uma forma que exceda muito as cargas, porque inicialmente ele já está eletrizado, ele é feito de materiais metálicos, então ele tem uma certa eletrização. Vocês podem reparar que quando a gente entra em algum tipo de elevador, que seja de materiais metálicos, né, o sinal dentro dele diminui muito a qualidade. Às vezes não acaba totalmente, mas diminui muito a qualidade. Pode reparar isso. Se por algum acaso a eletrização dele exceder além do normal, se ele receber influências de cargas de outros corpos, ele vai sofrer uma blindagem eletrostática mais intensa. Então, o celular lá dentro, a partir do momento que ele for eletrizado com mais intensidade, ele não vai funcionar de jeito nenhum. Que é esse exercício 11, que está na listinha. O celular que está dentro da caixa de metal, a caixa por si só é eletrizada, porque o metal é um bom condutor. Então ele tem elétrons livres para serem cedidos, para serem captados por outro corpo, certo? Então ele vai restringir o sinal, ele vai meio que servir como um bloqueio, um bloqueador de sinal para esse celular que está dentro da caixa. Já a madeira não. E a resolução desse exercício fala justamente isso. O 11, a letra correta dele é a letra B, né? Que fala que o aparelho que não recebeu ligações foi o aparelho que estava na caixa de metal, porque o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. O metal proporciona uma blindagem eletrostática muito mais intensa do que a caixa de madeira. Tá joia? É isso que nos dá a resposta correta. Só que fique claro, quando a gente entra no elevador, ele também é feito de materiais metálicos, e o nosso celular, às vezes, ainda resiste a alguns pontinhos que a gente vê de sinal. 1, 2 pontinhos. O normal é ter 3, 4, fica 1, 2. Então, podemos dizer que cai a metade aí a captação de sinais, devido a essa blindagem eletrostática. Ô, Bianca, respondendo, eu tinha lido sua pergunta, mas não queria perder o raciocínio. A variação que é nula é a variação que é nula. Isso, a variação é nula. Ou seja, o potencial elétrico dentro e o potencial elétrico fora tem que ser zero quando você faz a subtração. A variação é a mesma coisa de subtração. Então, a variação de potencial é nula. Se não fosse nula, o cientista, o Faraday lá, teria morrido. Os celulares funcionariam, certo? Como a variação de potencial elétrico é nula, os potenciais são iguais dentro e fora. Não quer dizer que o potencial dentro seja zero e o potencial fora seja zero. Mas a diferença de potencial entre o fora e o dentro é zero, porque é igual, tá joia? Se eu tenho valores numéricos só, 10 dentro e 10 fora, a variação é zero, certo? A variação de potencial é nula. Mas campo elétrico são diferentes, tá? Então, ó, comentei sobre o exercício 11. Já dei dicas aí, mais ou menos, a respeito do exercício 12, que foi o experimento de Faraday.
tá? Já tinha falado na aula prática, então vou considerar como que meio que explicado, já que um exercício é teórico, passei aí parte da explicação teórica do 11 e do 12 já, mais ou menos ao mesmo tempo. Tem algum outro exercício que vocês queiram? Alguma explicação? O 7 é teórico também. Acho que de teórico só, né? Isso. Caiu assim mesmo, do nada.
Só duas pessoas. Sensacional. Ai, Caiu aí. caiu. Ao que tudo indica, né? Como eu acabei de falar no grupo, a Algar não gosta muito que eu dê monitoria, porque é a segunda vez que eu tô gravando a aula e a conexão foi perdida aqui. Mas já voltou, já estabilizou de novo. Falar pra Ó, galera acontece. voltar. Será que eles voltam? Não sei, vamos ver. Vou aguardar aí alguns minutinhos. Se você tiver dúvida enquanto isso, pode falar. Eu até perdi o que eu estava comentando aqui. Não, tranquilo. Vou esperar a galera aí. Se alguém Esperar o voltar, pessoal voltar. esperar um tempinho. Se voltar, eu dou continuidade. Se não, a gente encerra por aqui. Combinado. Duda voltou. Será que tem mais alguém? Esperar aí mais um minutinho. Enquanto isso, vou falar para você, Duda, assim como eu disse para o Alisson, se tiver alguma dúvida, a gente pode ir resolvendo isso até o pessoal voltar ou não. Quase tudo, show, excelente. Mas maior parte teoria.
Vamos lá, tem alguma específica para poder focar nela e já ir por partes na teoria? Ou quer que dá uma retomada em mais ou menos alguns tópicos importantes que eu falei da segunda aula, da primeira? Tá, potencial e energia potencial. Tá. São conceitos realmente difíceis de diferenciar, mas que trazem uma pequena diferença entre eles. É normal isso acontecer, viu? Não se assuste. Bom, vamos lá. Como que eu posso explicar? A energia potencial elétrica nada mais é do que é uma energia potencial porque ela é armazenada, certo? Quando a gente trabalha na mecânica com a parte de energia, a gente fala da energia mecânica, certo? Que é a energia total de um sistema, que compreende a energia cinética, vou colocar cinética, energia cinética, vou colocar EC, energia cinética e energia potencial, do qual a energia potencial é aquela que é armazenada, que ela tem potencial de transformar uma propriedade dela em energia, certo? Por exemplo, aqui dentro da potencial, a gente pode subdividir ela em energia potencial elástica, vou colocar EPE, energia potencial elástica, e energia potencial gravitacional, EPG, certo? Energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica nada mais vai ser do que a somatória da energia cinética com a energia potencial elástica, com a energia potencial gravitacional. Mas o nosso foco é nessas duas aqui, que compreendem a energia potencial. Por que elas são chamadas de energias potenciais, certo? Quando a gente trata de energia potencial gravitacional, a gente nos refere à altura. A fórmula dela é mgh. M, massa, constante. Gravidade na superfície terrestre é constante. E a única coisa que varia aqui é a altura. Então, quando a gente fala de variação de energia potencial gravitacional, a gente está falando da variação de altura. E energia potencial gravitacional é estritamente relativa à altura. Por exemplo, esse canetão que eu estou aqui. Aqui, onde eu estou apoiando a lousinha, tem um suporte. Se eu colocar ele aqui, em relação a esse suporte, não sei se está dando para ver ele aqui, em relação a esse suporte, a altura dele é 0, certo? Então, qual que é a chance dele cair daqui? Muito pequena. A não ser que tenha um fator externo, uma força externa, isso aqui pode rolar e cair, certo? Agora, em relação a esse suporte aqui que eu tinha apoiado a caneta, se eu elevar essa caneta nessa altura, tem aqui mais ou menos 45, 50 centímetros, né? Medir em relação ao meu palmo, mais ou menos, ela tem um potencial. Por quê? Porque é uma energia armazenada na caneta, nesse canetão.
que se eu soltar, ela vai ser convertida. Convertida em quê? Convertida em velocidade. Tanto que, a partir do momento que eu soltei, a gravidade puxou ela para baixo e ela adquiriu velocidade à medida que ela perdeu altura. Então, a energia se conservou, transformando de uma modalidade de potencial gravitacional em energia potencial, em energia cinética. Conforme foi perdendo a altura, ela foi perdendo energia potencial gravitacional. Porque a gente viu, eu falei, que a energia potencial gravitacional nesse ponto é zero. E nesse ponto aqui, sei lá, chutando valores, seja 10. A partir do momento que caiu para metade da altura, a energia potencial gravitacional aqui já é 5. A partir do momento que caiu 10 vezes a altura, a energia potencial gravitacional é 1. E quando chegou no limite, na estaca zero, é 0. Só que essa energia, a gente tem a lei lá da química, acho que é Lavoisier, que fala que a energia não se perde, não se cria, não se joga fora, coisa do tipo, ela se transforma. Então, houve transformação de energia. Nada se perde. Houve transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Conforme foi caindo, foi adquirindo velocidade. O que é o conceito por trás disso tudo? A partir do momento que tem altura, ela tem uma energia potencial, que é potencial de transformar em outra. Que a partir do momento que essa força externa, no caso eu, estou segurando a caneta, solto ela, ela começa a cair. A partir do momento que eu exerço uma força menor de suporte, ela já começa a cair. Então, é uma energia que é armazenada e que ela pode ser convertida em outra modalidade. Mesmo caso para energia potencial elástica, certo? A energia potencial elástica é relativa a molas. A gente pode citar um exemplo aqui prático, assim, simples do dia a dia. Aquelas elásticos, aquelas gominhas amarelas mesmo que a gente usa no nosso dia a dia, ela é uma representação simples de energia potencial elástica. Por quê? Quando a gente estica ela, você está chegando no fator limitante, até que ela rompa. Conforme você estica, quanto mais você esticar, mais a chance dela romper vai ser. Por quê? Você vai estar indo além da capacidade do material de ser elástico. Quando você rompe isso, ela estoura. Ela perde a capacidade de ser elástica, certo? Mas quando você está bem próximo desse limite, ela tem o quê? Uma energia armazenada dentro dela de voltar ao seu estado inicial, de voltar ao comprimento original. Mesmo funcionamento de elásticos e molas. Quando você comprime uma mola, ela tende a voltar ao seu estado natural. E mesma coisa, se você estica a mola, ela tende a voltar ao estado natural. Então, a partir do momento que você comprime ou estica uma mola, você está dando energia para ela. Está dando uma energia potencial. E aí vem elástica e gravitacional, dependendo da situação. Elástica, quando você danifica o material e ele tende a voltar à posição original, à forma original que ele tinha. Então, ele ganha energia potencial elástica. E quando você dá altura ao material, está modificando a posição dele em relação ao solo. Quando você modifica a posição dele em relação ao solo, a qualquer um que seja a referência, você está dando energia potencial gravitacional relativo à altura. Então, energia potencial elétrica nada mais é do que uma energia armazenada dentro de uma carga que ela está sendo, que pode ser convertida em outro tipo de energia, certo? O Eliseu deu o exemplo na aula dele, comentando de duas cargas sinais iguais, por exemplo. Duas cargas sinais iguais, elas tendem a se repelir, certo? Colocar uma positiva aqui e outra positiva bem próximo dela, elas vão tender a fazer o quê? Essa vir para cá e essa vir para cá, no sinal de repulsão, certo? Só que, por exemplo, por um motivo desconhecido ou aplicação de uma força no sentido contrário aqui, faria com que essa carga não saísse nessa direção, mas permanecesse onde ela está. A partir do momento que você faz essa carga permanecer onde ela está, essa vai adquirir o dobro da velocidade. Então, você
colocou a energia que estava armazenada nela, a energia potencial dessa carga, na outra, certo? Você transformou a energia dessa carga de velocidade no sentido contrário em energia de velocidade, manteve a modalidade de energia, mas transferiu para outra carga. Agora, suponhamos que existam forças contrárias nas duas cargas sinais iguais, elas tenderiam a se repelir, certo? Mas por forças externas, sinais de intensidades iguais, elas se mantenham na mesma posição que elas estavam. Vai existir a tendência a se afastar por ordem natural da eletricidade, né? De cargas sinais iguais, mas tem essas duas forças que as mantêm. Então ela tem uma energia armazenada ali de repulsão que pode ser convertida caso essas duas aqui de sinais opostos, essas de intensidades iguais, mas sentidos opostos sejam anuladas, essa energia potencial vai ser transformada numa energia cinética que proporcione velocidade a elas para afastamento, certo? Esse é o conceito de energia potencial elétrica. Deixa eu ler o comentário aqui que está descendo. Poderia falar que o potencial elétrico é o que é necessário para ter energia potencial elétrica? Ou ao contrário, energia potencial elétrica é o que é preciso para se transformar em potencial elétrico. Aí que tá. A fórmula para a gente calcular potencial pode ser dado como? Deixa eu apagar aqui. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. Para a gente calcular o potencial elétrico, a gente pode calcular como energia por carga, né? Então, nesse conceito que você falou aí, Alisson, seria o primeiro, se eu não inverter as ordens. Deixa eu ler de novo. Mas, a grosso modo dizendo, seria a quantidade de energia numa dada região por unidade de carga. Por exemplo, naquele exemplo que eu tinha dado aqui das duas cargas, a gente poderia dizer valores numéricos, só simbologia, que existia 20 unidades de energia, 20 joules, por exemplo. Só que desses 20 joules, você tinha duas cargas aqui. Então, o que seria o potencial elétrico? Seria a quantidade de energia da região dividido pela quantidade de cargas. A gente tinha duas cargas. Então, se fosse 20 joules dividido por duas cargas, daria 10 cada uma. Então, o potencial de cada uma das cargas seria 10 joules por coulomb. Tá? A grosso modo dizendo, já que é a divisão de energia por carga. Tá joia? Deixa eu ver. Poderia falar que o potencial elétrico é o que é necessário para ter energia potencial elétrica. Isso, exatamente. Se você tem potencial elétrico, na verdade é uma combinação dessas duas frases que você falou. Uma não anula a outra, certo? As duas são, de certo modo, dependentes. Mas se a gente puder simplificar em quem veio primeiro, grosso modo dizendo, né, seria em relação à energia. Porque a energia é o total que tem num sistema de cargas. E aí o potencial veio depois para determinar quanto de energia existia naquela região por unidade de carga. O potencial pode ser calculado por KQD, né? KQD. E a energia é calculada por KQ sobre D. Ou então a gente pode dizer que o potencial nada mais é do que a energia, né? Dividido pela carga. Não confundir esse E de energia, vou colocar o potencial elétrico aqui, com um E de campo. Ao contrário. P, energia potencial elétrico, certo? Então, ó, o potencial é KQD, porque ele é a quantidade de energia em relação a uma carga, tá? Que nos dá através dessa fórmula aqui. Tá joia? Não sei quem que foi que perguntou, foi a Duda, né? Duda, ficou claro? Olha só,
Outro conceito que pode ajudar. A gente viu lá na aula que trabalho era dado pelo teorema da energia cinética, né? Que o trabalho é a variação de energia, certo? O trabalho da força elétrica é a mesma coisa. O trabalho nada mais é do que a variação de energia potencial elétrica de uma carga de um ponto ao outro, do ponto A ao ponto B, certo? E a variação de potencial elétrico, veja a diferença. Variação de energia potencial elétrica dá o trabalho. A variação de potencial elétrico dá tensão ou diferença de potencial, DDP, também chamado no nosso dia a dia de voltagem. Então, quando a gente vê nas tomadas escrito 110, 220 volts, está nos referindo à voltagem que aquela tomada oferece, a diferença de potencial existente entre os dois pinos. Quando a gente vai conectar um aparelho na tomada, hoje em dia o padrão é 3 pinos, que vem 2 alinhados e um mais acima, que é o terra, para fornecer aterramento e segurança aos eletrodomésticos. Caso haja uma descarga elétrica, o para-raio lá em cima, pelo princípio que a gente viu de poder das pontas, ele atrai o raio para si e descarrega na terra, não descarregando na rede elétrica do edifício, do condomínio, seja lá onde for, certo? Eu perdi onde que eu estava, mas a diferença de energia dá o trabalho. E a diferença, lembrei, das tomadas. Quando a gente tem a de 2 pinos, ela não tem um aterramento, ela te promove menor segurança em caso dessas cargas elétricas. Mas uma das pontas, os 2 pinos que a gente tem, tomada aqui, novo padrão, tem um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui é o terra, o aterramento, certo? E aqui, um desses pinos tem 220 e o outro tem 0. Certo? Não sei se deu para ver direitinho aí. Um pino tem 220 volts, uma entrada tem 220, a outra tem 0. Não necessariamente esses valores. Pode ser que tenha 440 e o outro 220, desde que a diferença de potencial entre eles dê 220. Isso é um exemplo, tá? Então é isso que significa a diferença de potencial. É a quantidade de tensão, é a tensão existente, né, entre esses 2 pontos, a diferença de potencial. E o que seria, na verdade, a diferença de potencial? Seria a diferença de energia, de quantidade de energia elétrica armazenada, de energia potencial elétrica armazenada, por quantidade de carga em cada ponto. Então, quando a gente fala de energia potencial elétrica, é a capacidade dela de converter esse tipo de energia em outra, nem que seja nela mesma. A energia pode ser convertida nela mesma a todo instante, certo? Na verdade, não é conversão, é só manter, né? Mas, nesse caso, você está transformando a capacidade que uma carga tem de ter energia potencial armazenada em relação ao outro ponto de não ter essa carga armazenada. Porque se o potencial aqui é 0, quer dizer que ou não tem nenhuma carga, ou o potencial por carga é 0. Disso tudo, ou a carga é 0, não tem carga, ou o potencial próprio, né, ou a energia é 0. Então, a gente está trabalhando aqui com variação de energia, na verdade, que acaba dando trabalho, né, na parte teórica aí, a variação de energia dá o trabalho, mas a variação de energia entre 2 pontos que possuem potenciais elétricos nos dá a tensão. Não sei se ficou claro, porque o conceito ele é difícil de entender
por ser um conceito, primeiro, abstrato, que a gente não consegue visualizar isso tão facilmente no nosso dia a dia, não é palpável, mas, ao mesmo tempo, por causa do conceito, às vezes o conceito de energia fica bem explícito, bem entendido, mas o de potencial não, porque ele é uma restrição da energia num determinado espaço, sendo referente à quantidade de carga que existe naquele espaço. Falei demais. Digam vocês agora. Ficou claro? Bagunçou mais ainda? O que vocês querem saber mais? Deu para entender, mas vamos chamar sim, essa parte de eletrostática que a gente está finalizando aí, ela é uma parte mais complicadinha por ser bem abstrato, principalmente nos conceitos de campo e conceito de potencial. A parte de energia potencial, a gente ainda consegue ter uma noção justamente por causa disso aqui que eu falei. Essa parte de tensão de casa, que a gente mexe com os aparelhos, que a gente vê pelo menos qual que é a tensão, a voltagem, a diferença de potencial que o aparelho suporta, né? Se a gente colocar um aparelho 110 no 220, ele vai queimar, não dá conta, ele não suporta. Se a gente colocar um 220 num 110, ele vai trabalhar, mas com potência reduzida. Ele poderia atingir o valor máximo de funcionamento dele, mas como a diferença de potencial é como se fosse o estímulo dado a ele, para o aparelho funcionar, o estímulo dado a ele é metade do suporte, ele vai trabalhar não com metade do sua capacidade, mas com um funcionamento bem reduzido. Não estraga, mas não é bom fazer. De todo modo, essa parte de eletrostática ela é mais abstrata, menos palpável, mais difícil de entender. Mas o mais importante dela é vocês terem alguns conceitos bem fixados para poder entender a parte de eletrodinâmica. Que a parte de eletrodinâmica é a parte mais cobrada no Enem, na Unesp, na USP, na UENG, na maioria dos vestibulares, são mais cobradas porque é uma parte que dá para trazer mais no dia a dia, questão de interdisciplinaridade, daqueles de estar no cotidiano, né, no nosso dia a dia. E eles podem dar exemplos que a gente tem em casa. Eu prestei um vestibular da Unesp, segunda fase, que pedia para a gente calcular a potência e consumo de uma residência em um mês, que tinha, exemplo, ar-condicionado, geladeira, televisão e uma batedeira ligada. Tantas horas por dia cada um, potência de tantos watts cada um, e a gente tinha que calcular o consumo total. Então, são exemplos do nosso dia a dia, que a gente vive com isso, sem sequer, às vezes, ninguém para ficar fazendo esse tipo de conta, né? Mas a explicação nas nossas contas de consumo, parte elétrica, né, vem disso daí, da potência do aparelho e tudo mais, que envolve a elerodinâmica. Para a gente entrar na eletrodinâmica, a gente precisa ter uma base não excelente, não perfeita de eletrostática, mas a gente precisa ter uma base bem definida do que é força, do que é campo, do que é energia potencial elétrica e do que é potencial elétrico, trabalho da força elétrica e todas essas coisas, esses alguns conceitos chatinhos e fórmulas e mais fórmulas bem parecidas, né, no meu caso aqui, que eu e o Eliseu estamos trazendo para vocês. Mas, ó, importantíssimo. Saibam essa parte, pelo menos o mínimo. Força, campo, energia potencial e potencial. Saibam. Não seja um assunto que vocês são leigos. Saibam definição, saibam aplicação. Mas não fiquem bitolados com isso.
Porque o vestibular vai exigir de vocês, se o foco de vocês é Enem, dos últimos anos ele exige mais de eletrodinâmica do que de eletrostática, tá certo? Eu concordo, é uma parte mais chatinha, abstrata, mas o que importa é a base para a gente entrar na eletrodinâmica. Eletrodinâmica a gente vai ver conceito de corrente, que está totalmente ligado a essa parte de potencial elétrico. Só existe corrente quando há diferença de potencial elétrico, tá? Vai entrar no conceito de resistência, primeira e segunda lei de Ohm. Aí a gente entrando em parte de corrente, resistência, já dá para a gente fazer circuitos elétricos, tá? Que a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm neles. A gente tem que achar a resistência equivalente, tem as ligações em série paralela. E depois disso a gente entra em lei de Kirchhoff, que aí vem a primeira lei das malhas, se eu não me engano, ou lei dos nós. Acho que a primeira é a lei dos nós. E a segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas, certo? Acabando isso, a gente entra em geradores e receptores, não é uma parte também muito bem cobrada de Enem, em outros vestibulares sim. Mas acabando isso, a gente já entra em na verdade em magnetismo, para depois entrar em eletromagnetismo, encerra essa parte elétrica. Provavelmente eu não tenho decorado aqui, não sei decorado, que eu e o Eliseu vamos ficar responsáveis depois, parte da matéria. Se eu não me engano, vai ser termodinâmica. E a gente entra em termodinâmica, certo? Mas não se preocupem, não fiquem mal, às vezes, em não saber essa matéria eletrostática 0 ao 100, não saber tudo, tá? É normal, tem conceitos bem complicados, sim. Eu entendo vocês, tá? Mas tem uma base. A base é o mais importante para a gente dar sequência. Ao mais alguma dúvida dessa listinha? Mais alguma dúvida de conceitos? Digam. Tá. Primeira opção foi não. Deu para entender bastante. Segunda opção, não deu para entender bastante. Como se você não tivesse entendido nada. Opção 1 ou 2? Show de bola. Opção 1. Sensacional. Fico menos preocupado. É isso aí. Só a Duda e o Alisson. 3 pessoas. A gente estava em 6 antes de ter problemas técnicos. Mas, galera, se vocês não tiverem dúvidas aí, a gente já está com 1h20, né? Descontando o tempo que ficou fora, 1h15 por aí de monitoria. A gente resolveu 4 exercícios, mas tirei dúvidas teóricas que estavam presentes aí na cabecinha de vocês. E eu espero que tenham sido resolvidas. Se mesmo assim ainda tiverem dúvidas, sem problemas, podem me chamar, tá? Se vocês forem resolver a lista depois, ficou algum exercício para trás, podem me chamar também, estou à disposição. E daqui uma semana mais ou menos, eu vou disponibilizar o gabarito dela. Eu vou dar mais um tempinho aí, mais uma semana, para quem não fez, quem quiser fazer, tá fazendo. E semana que vem eu coloco os resultados, o gabarito, para vocês que fizeram ou não, tá conferindo ou simplesmente vendo se o raciocínio pelo menos está próximo do que é o correto, certo? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, tanto da monitoria quanto da listinha, tanto a 1 quanto a 2 minha, tá? Eu encerro por aqui. Se não, a gente continua até a hora que for necessário. Alisson, Duda. Show de bola, galera.
Se está tranquilo, eu fico feliz. Espero que vocês estejam estudando muito bem aí, por mais que o momento não seja propício. Aulas presenciais, eu já falei e repito, são muito melhores. Poder estar vendo a expressão de vocês, o que vocês estão realmente entendendo, o que não estão. Mas espero que esteja sendo produtivo e que vocês saibam aproveitar isso bem, tá? A gente está tentando dar o nosso melhor aqui e vocês, se estiver dando o melhor de vocês aí, com certeza a aprovação está mais próxima a cada dia, tá joia? Eu vou encerrar essa monitoria aqui. Bons estudos, boas aulas aí, das 7 até 10h30, né? E a gente se encontra, acho que daqui 3 semanas e daqui 4 em uma nova monitoria. Tá joia? Bons estudos, uma boa noite para vocês e até daqui a umas semanas. Tá joia?